Não há argumento que nos convença que a Petrobras não deva ter o monopólio da exploração do pré-sal. O que quer essa proposta é dar autonomia para que a Petrobras tenha ou não parceiros, se participe ou não com parceiros. O partido PT que assaltou a Petrobras foi embora, não manda mais lá. São os diretores do PMDB e do PP que fazem parte do golpe. Estes são os ladrões da Petrobras. A maior mentira desse panfleto aqui é exatamente dizer que isso aumenta a audiência da Voz do Brasil. Mentira! A imprensa não pode se ver obrigada a cumprir um horário rígido, às 19 horas. O fim da exclusividade da Petrobras como operadora na exploração do pré-sal voltou aos debates. O PT tentou, sem sucesso, modificar o texto principal para garantir a exclusividade da Petrobras na exploração do petróleo do pré-sal. Com pequenas medidas, a Bolsa já levantou a Petrobras, o que mostra que essa conversa de que a Petrobras está quebrada é balela, é para enganar a gente que não presta atenção nas coisas. Pessoas que gostam de torcer contra o Brasil. Isso é a verdade. A Petrobras é uma empresa saudável, é uma empresa que tem grandes reservas de petróleo, das maiores do mundo, tem tecnologia, tem conhecimento, tem trabalhadores capacitados, e é por isso que nós temos que manter a Petrobras como operadora única nas áreas do pré-sal. Ela tem as condições de fazer isso. As empresas multinacionais vão determinar o seu ritmo de produção, contrariamente, muitas vezes, ao interesse brasileiro, produzindo mais, eventualmente, quando o preço do petróleo estiver mais baixo. E o preço do petróleo não está sob controle do Brasil. O preço do petróleo é internacional e é monopolizado. Do jeito que falam, parece que esse plenário não tem responsabilidade em relação ao que debate nessa questão do pré-sal. Tanta responsabilidade tem que medidas pequenas, como foi dito do plenário há pouco aí por um colega parlamentar, começaram a dar resultados em relação à gestão competente que se faz na Petrobras hoje. Medidas pequenas, disse ele, medidas pequenas como essa, que nós entendemos boas medidas, grandes medidas, para apagar um pouco a incompetência, a tragédia da má gestão que conduziu o país nesses últimos anos. A tragédia da má gestão na Petrobras, que não pode ser desconsiderada por esse plenário quando vota uma proposta como essa. O que quer essa proposta é dar autonomia para que a Petrobras tenha ou não parceiros, se participe ou não com parceiros na exploração do pré-sal. Fez um discurso muito bonito, muito genérico, mas não conseguiu explicar, por um motivo muito simples. Não há explicativa, não há argumento que nos convença que a Petrobras não deva ter o monopólio da exploração do pré-sal. Fala de utilização política da Petrobras. Todos os delatores disseram que a Petrobras já vinha utilizando politicamente desde a gestão de Fernando Henrique, até muito antes disso. E eles não dizem. Os produtores têm, no mundo inteiro, todos os países que adotam o modelo de partilha, suas empresas estatais é que comandam o processo. Por um motivo muito simples, porque elas controlam quando e em que momento tirar o petróleo. Elas é quem ditam a regra fundamental. Petrobras, naquela época, ia desaparecer, porque nós estávamos abrindo a exploração do petróleo lá em 98, 2000. Nós abrimos, houve a integração de tecnologia da Petrobras com empresas internacionais. A Petrobras deu um salto tecnológico impressionante.
E um dos resultados foi a tecnologia de explorar o pré-sal. Olha, não estou citando o petrolão, que enojou, que mexeu com a ânima dos brasileiros. Vocês exploraram, vocês roubaram a Petrobras. Ela não fechou porque ela é forte. Nós já, em 3 meses de governo, baixamos o preço do óleo e da gasolina. Ontem foi o segundo rebaixa. 10% no óleo e 3% na gasolina. Inacreditável! As ações da Petrobras começaram a se recuperar. Primeiro, porque os ladrões foram embora. O partido PT que assaltou a Petrobras foi embora. Não manda mais lá. Segundo a Operação Lava Jato, os ladrões da Petrobras são do PMDB e do PP. Senhor presidente, quem era o ministro da Energia? Edson Lobão. De onde era esse sujeito? Do PMDB. Quem era o outro ministro das Minas e Energias? Eduardo Braga. De onde é Eduardo Braga? Do PMDB. O diretor que descobriu o pré-sal é do PT. Os 2 diretores filiados ao PT, sobre eles não pairam nenhuma denúncia. Nenhuma denúncia. São os diretores do PMDB e do PP que fazem parte do golpe. Estes são os ladrões da Petrobras. E mesmo assim, a Petrobras resiste. E a Petrobras não vai ser vendida. Fora vendilhões da pátria. O plenário também rejeitou a emenda do PPS para que campos de petróleo acima de 1 bilhão de barris fossem considerados estratégicos para que a Petrobras ficasse obrigada a participar da exploração com pelo menos 30%. A votação do projeto foi concluída e o texto segue para sanção presidencial. A punição de estudantes inadimplentes no financiamento estudantil FIES, como a inclusão do nome no cadastro de crédito não quitado e na dívida ativa da União, provocou divergências entre oposição e governo durante a votação da medida provisória sobre a remuneração dos bancos na concessão do FIES. A possibilidade de obstrução levou líderes ao entendimento pela aprovação da medida. Esse projeto veio aperfeiçoar o crédito educativo ou o FIES. Qual é o aperfeiçoamento? O governo que pagava, antigamente o estudante pagava o juro, depois o governo passou a pagar o juro, agora o governo está passando esses encargos, estão passando para as universidades. E o estudante vai pagar o valor efetivo do capital investido, porque educação é investimento. Outra questão, o governo vai economizar 200 milhões esse ano, 400 milhões o ano que vem. Que esse dinheiro economizado seja reposto em educação. Mais do que isso, se o estudante não puder pagar, nós não podemos incluir ele no CADIM e nem no Serasa. Porque o estudante é para estudar e não para ser castigado. Estudante não é para ter o nome sujo, como é dito pelo cidadão e pela cidadania. Este ano, o incentivo vai ser de 1 bilhão e 620 milhões, ele vai ficar congelado para 20 anos, por 20 anos, o subsídio econômico do FIES. Portanto, a PEC 241 não atinge no gasto financeiro, mas atinge na subvenção econômica. Ou vai reduzir o juro de 3,14, depois de 3 anos de formado o pagamento, em 18 meses após, ou vai diminuir o número de alunos atendidos pelo FIES. Portanto, esse governo vai reduzir os incentivos do FIES para os próximos 20 anos. Não passará de 1 bilhão 620 mil. E, em segundo lugar, que essa MP não resolve, é que 4 grupos econômicos do ensino superior brasileiro vão ficar com 40% do FIES. Isso os 4 maiores grupos que têm ações na Bolsa vão ficar, cada R$100 do FIES, de dinheiro público, 40 vai ficar para 4 grupos econômicos.
cujos grupos econômicos vão tornando oligopólios, comprando as faculdades regionais, as instituições regionais e centralizando. Procuramos, para este acordo, não obstruir para garantir que o aluno não seja punibilizado. Segundo, nós temos que asseverar que mais que dobramos as vagas em escolas públicas brasileiras e em universidades, que mais que dobramos os diplomados oriundos da escola pública em nosso país e que o FIES é, sem dúvida, um mecanismo de atenuar as carências para a manutenção do aluno nas universidades brasileiras. Pelo texto aprovado, a remuneração de 2% sobre o valor dos encargos educacionais passa a ser paga pelas instituições privadas de ensino superior e não mais pela União. A medida segue para apreciação do Senado. Por sugestão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os líderes partidários retiraram da pauta a votação da urgência para o projeto que restringe o transporte de passageiros para veículos identificados como táxi, o que na prática proíbe serviços como Uber. Mesmo assim, o tema mobilizou taxistas que estiveram nas galerias do plenário para acompanhar as discussões. Os líderes, na reunião do Colégio de Líderes, propuseram que houvesse mais debate sobre o assunto. E o presidente Rodrigo Maia apresentou, então, a proposta de constituir um grupo de trabalho que vai debater e aprofundar essa questão, uma comissão geral no dia 23 de novembro para discutir aqui neste plenário esse problema e a votação desse requerimento de urgência no dia 6 de dezembro e, se for aprovada, imediatamente em seguida a votação do projeto de lei. É uma vitória sem sombra de dúvidas, porque esta casa, através do Colégio de Líderes, resolveu discutir uma questão que afeta todo o Brasil. Esta casa resolveu exatamente trazer para cá esse debate, para que a gente possa avançar no entendimento de uma melhoria das condições de transporte no país, respeitando o trabalhador brasileiro, respeitando aqueles que têm a licença de taxista. Isso que se trata. Um dado muito importante. A Justiça do Reino Unido, vou repetir, a decisão do Judiciário do Reino Unido é de que entre o operador do Uber e o Uber existe uma relação trabalhista que deve ser regulamentada, regularizada e cumprida, como no Brasil nós queremos os taxistas também dentro da lei. Então não pode haver a competição do extralegal com o legal. A gente precisa conversar com os taxistas para que eles melhorem a qualidade do serviço deles, mas nós não podemos permitir a farra do Uber. A gente tem que definitivamente encontrar uma solução para isso, porque na verdade é o seguinte: o taxista, para ter direito a andar de táxi, tem que ter uma concessão. Às vezes paga e paga caro pela concessão. O Uber não. Chega lá, filia uma pessoa e está concorrendo, é uma concorrência desleal. Ah, porque ele dá cafezinho, ele tem um bom ar-condicionado, tudo isso. Porque o custo dele provavelmente é menor. É claro que o serviço de táxi do Brasil tem que aproveitar esse momento para melhorar. Não pode taxista continuar andando de bermuda, taxista dirigindo sem camisa. O parlamento ele não pode se omitir nem prevaricar. Se alguém é a favor ou contra, o mérito é outra coisa. O que não podemos deixar é o Supremo Tribunal Federal a cada dia intervir nesta casa por omissão nossa. E nós temos que botar a cara e dizer: se é a favor, votamos sim, como eu voto pelos taxistas. Mas também, se tiver de votar não, também que diga sim. Porque não é justo que o Supremo Tribunal Federal
a cada momento venha nesta casa e dizer o que é que nós temos que fazer e o que é que ele interpreta não é mais na Constituição, é numa visão política. A partir do momento em que Vossa Excelência permite que os parlamentares se debrucem sobre o assunto, e eu aqui quero dizer que eu concordo plenamente com o projeto de lei do deputado Carlos Zaratini, hoje é o que está mais próximo de uma realidade, nós temos que enfrentar. E para concluir, senhor presidente, é tão certo que não devemos fazer a coisa apressada, que tem um ingrediente aí que ninguém está prestando atenção. A Câmara não pode legislar sobre a coisa de transporte dos municípios. Por isso, é muito melhor ter cautela. A aprovação do projeto alternativo à medida provisória que flexibiliza o horário de transmissão da Voz do Brasil pelas emissoras entre 19 e 21 horas foi precedida de discussão. Esta ABERT, esta associação que representa estas rádios com fins lucrativos, não querem a Voz do Brasil. Não querem a Voz do Brasil porque querem dispor dos horários de audiência ao seu bel prazer, para continuar capturando formas de ver e formas de pensar no verdadeiro aparelho ideológico do Estado. E querem capturar a Voz do Brasil, porque se você flexibiliza o horário de 19 a 22 horas, as pessoas não vão se programar para assistirem ou para escutarem a Voz do Brasil. Esta casa quer o silêncio. Essa casa não quer a Voz do Brasil, porque a Voz do Brasil expõe o que está sendo construído aqui. Este governo não quer que o povo entenda o que está acontecendo no Brasil, como ele está sendo destruído por um golpe que não fica ensimesmado. Não se trata de sonegar informação. Esse projeto apenas atende à modernidade dos meios de comunicação. As mídias brasileiras evoluíram bastante, no mundo todo é assim. E não é razoável que não se possa flexibilizar esse horário, ao invés de ser necessariamente, senhor presidente, de 7 às 8 da noite, possa ser, eventualmente, das 20 às 21 horas. Isso depende da emissora local que tem audiência reconhecida. Então, nós não estamos, de maneira nenhuma, prejudicando essa votação, esse trabalho. Nós estamos vivendo um momento da antipolítica, da negação da política. Flexibilizar a Voz do Brasil significa exatamente isso: descaracterizar, desprezar a informação sobre os poderes da República. Está aqui o panfleto feito pela Abratel, que eu acho que é ABERT mesmo, que é interessante, que não acaba com o programa, flexibiliza 3 horas. Né? A emissora pode colocar a hora que ela quiser, durante 3 horas. Agora, a maior mentira desse panfleto aqui é exatamente dizer que isso aumenta a audiência da Voz do Brasil. Mentira! É o contrário. Sabe o que vai acontecer? Entende? A rádio vai jogar para o último horário, no meio do horário, e o cidadão comum vai girar o dial ali, para ela ficar transmitindo o trânsito, ou qualquer outra coisa, ou música, que passa o dia todo nas rádios. Isso aqui é interesse comercial. A imprensa não pode se ver obrigada a cumprir um horário rígido, às 19 horas. Nós estamos flexibilizando, não até às 22, prestem atenção, porque dando-se a entender que até às 22, podemos ir até às 23. Das 19, o PLV diz, das 19 às 21 horas. As emissoras todas transmitirão, não haverão cortes. Hoje nós temos as redes sociais, hoje nós nos comunicamos com o Brasil numa fração de segundos. Aqui agora eu posso colocar o meu celular e ao vivo transmitir. Então, que a democracia brasileira se expanda e não fique engessada da maneira que o discurso da oposição está dizendo. Querer nesse momento flexibilizar, na minha forma de ver, não é o melhor. Bom, mas não é o melhor horário comercial, isso poderia dar mais condições de que as pessoas tivessem a condição de ir para uma rádio ou para uma outra. Não.
há uma concessão pública. Emissora de rádio, emissora de televisão é uma concessão pública. E por ser uma concessão pública, é mais do que natural, deputado Ivan Valente, que as pessoas tenham, já no seu horário das 19 horas, a Voz do Brasil. Nós temos que verificar o avanço da sociedade brasileira e da modernidade. Tradição não é fazer 100 anos a mesma coisa errada. Houve momentos em que havia uma dificuldade muito grande do acesso à informação. E o que nós estamos tratando é simplesmente de uma flexibilização dos horários em relação a isso. Estamos diante de mais um ataque àquilo que está previsto na Constituição de 88. Para que no Brasil, é previsto que no Brasil tem um sistema de comunicação estatal, público e privado. Mas o sistema de comunicação no Brasil, ele já nasceu contaminado pela influência do poder econômico, das famílias que hoje decidem 90% tudo que você ouve, lê e vê no Brasil. Quando a gente flexibiliza, na prática nós estamos matando um programa de rádio mais antigo no mundo. Como o Brasil vai fiscalizar, ou como a Câmara vai fiscalizar 9.000 rádios no Brasil? Isso é um assinte e é um retrocesso. Nós estamos hoje revigorando a Voz do Brasil, fortalecendo os veículos de comunicação e respeitando os ouvintes, que terão a oportunidade democrática de ouvir a Voz do Brasil em diferentes horários, estabelecidos e predestinados em algumas horas, que não vai interferir na sua audiência, pelo contrário, vai fortalecer a audiência. E nós daremos legitimidade, votando pela Câmara Federal, o que na sua criação não aconteceu. Nós não votamos a criação da Voz do Brasil. Foi um Estado totalitário que votou. Hoje, a Câmara resgata não só a legalidade, como a forma democrática de ouvir um programa tão importante que continuará sendo a Voz do Brasil. Os pedidos para modificar o texto aprovado foram rejeitados. A medida vai ao Senado.